Pesquisas recentes revelam que aditivos, aqueles consumidos em excesso e também encontrados em produtos químicos em alimentos industrializados, podem fazer mal e até provocar doença como câncer. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o TH Entrevista recebe a nutricionista, ortomolecular e farmacêutica Cristiane Duarte, que vai apontar para a gente os principais vilões aí nos supermercados. Seja bem-vinda, Cristiane, e obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, Ana Paula, e vamos esclarecer um pouco a respeito dos aditivos alimentares. Ok. Quais são esses alimentos industrializados que, consumidos em excesso, podem provocar doenças? Bem, todos os alimentos industrializados, eles recebem, aditivos. Eles podem ser aditivos químicos, para mudar as características químicas do alimento, tem aditivos antioxidantes, tem os conservantes, tem os edulcorantes. Então, a grande maioria dos alimentos industrializados, eles recebem esses aditivos, a não ser os que são industrializados, mas no rótulo vem dizendo que são isentos de aditivos. Então, assim, esses aditivos, eles consumidos em excesso, eles passam a provocar vários tipos de doença. Não só o câncer, mas anemias, má formação óssea, déficit de atenção, também podem provocar alergias, intoxicações. Então, todos os alimentos industrializados, a sua maioria, recebem algum tipo de aditivo. Você pode citar assim, algum exemplo para a gente? Por exemplo, salsicha, aqueles Cheetos, tem bastante aditivo? Tem. Esses alimentos como a salsicha, por exemplo, eles têm muitos aditivos como nitritos, os nitratos, que realmente eles causam câncer, A gente também tem os aditivos, os corantes, que podem causar alergias. Tem também os aditivos que são acrescidos nos leites, nos queijos, porque qual a principal função do aditivo nos alimentos industrializados? É prolongar o tempo de validade. Antigamente, e hoje em dia também se usa muito o sal como principal conservante. Porém, esses alimentos de prateleira, principalmente quanto mais longo for a validade, eles são acrescidos em muitos aditivos. E aí, qual o problema do aditivo? Lógico que é o consumo em excesso. Porém, com a mudança no estilo de vida, os alimentos industrializados passaram a ser mais consumidos do que antes. Então, por isso é que estão surgindo tantas doenças, e algumas que já existiam, como o câncer, está aumentando a sua prevalência. Câncer de estômago, câncer de esôfago, alguns aditivos podem provocar câncer de bexiga. Um aditivo que a gente usa muito são os edulcorantes, que são os adoçantes. Então, esses podem ser usados tranquilamente. Justamente, nós temos os adoçantes, os industrializados, e temos os naturais. O que mais provoca câncer é a sacarina sódica, que além do câncer, por ter sódio, também está relacionada com a hipertensão arterial. Então, assim, são doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, Que elas surgem a partir do estilo de vida, o tipo de alimento que você consome. Então, a dica que eu dou para o pessoal é que consuma a estévia, O adoçante estévia, ele é um adoçante natural. Então, ele não tem estudos, relacionados ao uso dele com surgimento de câncer. Porém, a sacarina sódica, o ciclamato sódico também, que é outro edulcorante artificial. E tem alguns relacionados também com efeitos teratogênicos, má formação do feto, como o aspartame. Então, a gente tem que ter cuidado, porque não só o câncer, mas muitos aditivos podem causar diversas doenças, como, por exemplo, também cálculo renal, cirrose. Tudo isso está relacionado com o uso excessivo de aditivos. Os alimentos também que mais chamam a atenção das crianças, como os corantes, aromatizantes, eles também prejudicam a saúde? Prejudicam, porque assim, para o produto ficar
mais atraente para as crianças, né, eles colocam, a indústria coloca esses aditivos que mudam a cor, o sabor, a textura. Sei. Então, quanto mais atraente, mais perigoso. Mais perigoso. E nas crianças, principalmente, o que pode causar são as alergias. Né? Muitas crianças têm alergias a corantes, porque esses corantes são artificiais. É diferente de um aditivo, né, natural, como a cúrcuma, por exemplo, que dá uma cor amarela ao alimento. Né? Então, assim, esses aditivos artificiais é que são prejudiciais. Lógico que, assim, numa eventualidade, a criança vai numa festinha, né? A mãe permite que consuma algum tipo de bala, de pirulito, né? A questão é o consumo contínuo. No caso, todos os dias? Geralmente é aquela criança que pode consumir balas de hortelã, que tem cheetos, esses alimentos, sempre, né? Mas, assim, por exemplo, eu tenho criança e a minha filha, né, praticamente não consome esse tipo de alimento. Eu evito O máximo. o máximo, por conta das alergias alimentares, que elas surgem muito na infância. E esses alimentos provocam. Aí, no caso, assim, qual é a sugestão que a senhora dá para crianças que consomem muito esse tipo de aditivo durante a semana? Pode ser final de semana? Pode abrir uma exceção? Os pais podem abrir essa exceção? É como eu estou dizendo, uma exceção não vai causar dano, né, para a criança. A questão é a rotina, porque tem também está relacionada à má formação dos dentes, né? Lógico, também o excesso de doce, ao surgimento de cáries, né? A uma possível diabetes, entendeu? Sim. Então, assim, o problema está no excesso. Agora, em relação à alergia, se a criança apresentar alergia ao alimento, independente de consumir sempre ou esporadicamente, ela vai ter a reação alérgica, entendeu? Entendi. Então, isso a mãe também tem que ficar atenta, né? Porque aí não é só uma questão momentânea, é que ela realmente tem alergia àquele tipo de aditivo. Sei. Entendeu? Que pode passar ou não, mas aí tem que procurar um alergologista para esclarecer melhor. Certo. Existem muitas dúvidas com relação também a outros tipos de grupos, né, de aditivos, que também são prejudiciais. Os exemplos de alimentos com espessantes e emulsificantes, responsáveis pela consistência do alimento. Sim. É isso mesmo, doutora? Como é que funciona esses aditivos aí? Esses aditivos, eles são utilizados justamente para dar essa consistência, né? Por exemplo, a união do óleo, água, né? Tem muitos que são usados nos óleos, nas gorduras. Então, esses aditivos, eles também podem causar problemas para a saúde, como eu falei, cirrose, cálculos renais, anemia, porque eles se ligam ao ferro, né? Então, muitos aditivos podem causar esses tipos de doenças. E eles são imperceptíveis no dia a dia, né? Porque a gente consome muita coisa, um suco de caixa, as pessoas consomem leite de caixa, né? Vários tipos de gorduras, hidrogenadas, às vezes para fazer um tipo de preparação. E ali está inserido o aditivo. Né? Porque ele, como o grupo de aditivos é muito vasto, né? Tem os aditivos para dar cor, para dar consistência, aroma, sabor, conservante. Então, assim, infelizmente, o aditivo está inserido na nossa alimentação, principalmente essa industrializada. Então, quanto menos alimento industrializado in natura, né, as pessoas consumirem, melhor. Ou, se consumir um alimento industrializado, prestar atenção se é isento de aditivo químico, né, de algum tipo de aditivo que vá prejudicar a saúde. Porque tem os aditivos naturais, né? Como eu falei, tem os temperos, tem as ervas, que eles são usados, tem o vinagre. Então, se a pessoa presta atenção no rótulo e vê que ele é isento de aditivo, né, artificial, já é um alimento melhor para ser consumido, mesmo sendo industrializado. Né? Ok. Você quer acrescentar mais alguma informação que eu não perguntei e a senhora acha importante? O que eu queria acrescentar é assim, porque, digamos, nos Estados Unidos tal aditivo, tal alimento pode ser consumido no Brasil, não.
né, ou em outro país, porque a legislação de cada país, ela muda. Não quer dizer que porque é consumido no Brasil, é liberado no Brasil, é bom para a saúde da pessoa, porque é proibido, digamos, nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas têm que realmente ficar atentas, né? E observar que tipo de alimento está consumido, viu, minha gente? Porque, assim, a incidência de câncer, de muitas doenças, elas estão aumentando absurdamente. E devido ao aumento da população, a busca por alimentos industrializados, ela está cada dia maior, né? Então, tem que ficar atento com o que você está ingerindo e dando para o seu filho. Ok, muito obrigada, Cristiane Duarte, pelas informações, Obrigada, pela Ana, atenção. também. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Ok, e o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.